Boa noite aí, pessoal. Ou bom dia, boa tarde. Uma aulinha que eu vou tentar gravar rapidamente, até porque foi feita rapidamente também, mas eu não queria que essa semana aí passasse em branco. Quero gravar as videoaulas para a gente tentar adiantar aí o conteúdo. Vamos hoje continuar com o que a gente está vendo, continua sendo genética, tá? Essa é a parte, vamos dizer assim, boa. É, que vai ampliando. Como eu falei, é mais do mesmo. Você pegou o jeitão, a coisa vai seguindo o caminho. Você não pegou o jeitão, você tem a oportunidade de voltar para as outras aulas, entrar em contato, tá? Que a gente dá um jeito. Então aqui, vamos dizer assim, quase mais do mesmo. Mas muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, né? São variações no modelo mendeliano de herança. Assim, só uma coisa, meu nome é Emiliano, tá? Vou ser o professor aí de vocês a partir de agora, né? Para quem não me conhece, tá? Vai ser legal que vai dar para ver quem assiste mesmo as videoaulas e quem não assiste, né? Vamos comentar. Enfim, vamos lá? Vamos rapidamente aí começar. Então, pessoal, variações no modelo mendeliano. O modelo mendeliano, o que que é? É o que a gente viu até agora. Tá? É o que a gente viu lá no começo e todos os exercícios que a gente fez até agora. Todos os exercícios que vocês fizeram até agora são desse chamado modelo mendeliano de herança. Né? Então a primeira coisa que a gente viu, a ervilhazinha lisa e a rugosa. Né? Tu tem uma característica da ervilha, algumas ervilhas têm a sementinha lisa, outras têm a sementinha enrugadinha, essa foi minha tentativa, né? Não deu muito certo. E a gente viu que tem um gene que determina isso, e você tem duas formas desse gene. A forma dominante que a gente falou que determina que a ervilha vai ser lisa, e a forma recessiva que determina que a ervilha vai ser rugosa. Não apenas isso, não apenas isso. Cada pezinho de ervilha nas suas células tem duas cópias de cada gene. Tá? E existem esses dois tipos diferentes. Então toda ervilha no universo ela vai poder ter ou um gene é Rzão, pode ser Rzão, é Rzão, é Rzão, é Rzinho, mas nesse caso ela vai ter a característica, o fenótipo lisa, beleza? Ou a ervilha pode ser Rzinho, é Rzinho, e aí ela vai mostrar a característica. A sementinha dela vai ser o quê? Vai ser rugosa, vai ser enrugadinha. É a característica mendeliana. A gente fez alguns exercícios muito semelhantes, a fenilcetonúria, algumas doenças aí. Que outra doença a gente falou? Fibrose cística, mesma coisa, são doenças com herança o quê? Mendeliana. Tu tem um gene, cada ser humano nas suas células tem duas cópias desse gene, e no caso, por exemplo, aí da a fibrose cística, existem duas formas diferentes desse gene. Uma normal, que a pessoa se desenvolve normal, e a forma que desenvolve a doença. Só que o que acontece, a doença é recessiva. A pessoa precisa de dois alelos recessivos para expressar a doença, para ser doente. Se ela só tem um, ela vai ser portadora. Ela tem que tomar cuidado que ela pode ter filhos que venham a ter a doença, mas ela mesma não vai desenvolver a doença. Outro exemplo, mais do mesmo, né? Aqui do lado. Outra característica das ervilhazinhas, que a gente não viu, acho que eu cheguei a mencionar, mas a gente vai ver essa aqui um pouquinho mais para frente. Mesma coisa, tá? Ervilha. Do mesmo jeito que tem ervilha com a sementinha lisa e com a sementinha enrugadinha, tem ervilha amarelinha com a sementinha amarela e tem ervilha com a sementinha verde. De novo, é uma característica mendeliana. Isso é determinado por um gene, que eu chamei aqui de V. Né? A forma dominante desse gene, o Vzão, alelo dominante, determina que a ervilha vai ter sementinha amarela, ou seja, a ervilha homozigota, Vzão, Vzão, ou a heterozigota, Vzão, Vzinho, vão ser amarelinhas, e o alelo recessivo Vzinho determina que a ervilha vai ser verdinha, e só vai ser verdinha a ervilha que for homozigota recessiva, que as duas cópias que ela tem do gene serão verdinho. Isso, pessoal, o que é isso? É o que a gente viu até agora. Tá?
Agora a gente vai ver variações sobre esse mesmo tema. A primeira variação sobre o mesmo tema que a gente vai ver é a do caso dos alelos múltiplos, tá? Qual é o resumo da história? Nesses casos, nesse tipo de herança, a gente vai ter a mesma história. Você vai ter um gene determinando uma característica, só que você vai ter mais do que duas formas desse gene. Não vai ter só o azão azinho, só o bezão, só o bezinho. Vão ter formas diferentes do gene que vão acabar resultando no quê? Em fenótipos, em características diferentes. Tá? Eu vou relembrar daqui a pouquinho o conceito de genótipo e fenótipo, ou no ponto que a gente vai ver o nosso primeiro exemplo, um exemplo claro que é a pelagem de coelho, está no livro de vocês, está na maioria dos livros. É um exemplo clássico de alelo múltiplo. Tá? E numa certa raça aí de coelho, você tem essas quatro características diferentes, esses quatro tipos de pelagem diferente. Então, a gente já falou isso algumas vezes, eu vou retomar. O que é o fenótipo? O fenótipo é aquilo que você vê, a característica. Nesse caso, a característica que a gente vai olhar nos coelhinhos aí é o tipo, a cor da pelagem. Essa é a característica que você vê. Então, você tem o que? 4 tipos de pelagem nessa raça de coelho em específico. Ou o bichinho é marronzinho, e essa pelagem, por ser a mais comum, é chamada de selvagem. O bichinho não ficou muito bom aí, né? Bom, é minha tentativa de coelho, tá, pessoal? O bichinho, ele é cinza. Pelinho cinza, a gente chama ele de pelagem chinchila. Pelinho acinzentado. Ou o bichinho é branco, mas com as extremidades, não sei se vai dar para ver aqui na minha tentativa de coelho. O bichinho é branco com as extremidades pretas. Branco com os pelinhos nas extremidades pretas. Esse tipo de pelagem, esse padrão é conhecido como Himalaia. E por fim, se o bichinho for branquinho, aquele coelhinho clássico branquinho, com o narizinho cor-de-rosa, a gente chama ele de albino, coelhinho branco. Então, nessa raça de coelho aí, você tem essas 4 características, esses 4 tipos de pelagem, esses 4 fenótipos diferentes. E o fenótipo, pessoal, ele vem do genótipo interagindo com o ambiente. Eu não falar muito do ambiente ainda, vamos falar mais para frente. Mas o fenótipo ele vem, nesse caso, principalmente de um genótipo, dos genes. Como é que funciona os genes que determinam a característica aqui da cor do coelhinho? Como vocês devem estar suspeitando, nesse caso, não vamos ter só um gene, uma versão azão e azinho. Porque se fosse só isso, você não daria conta de ter esses 4 fenótipos, esses 4 tipos de características diferentes, esses 4 fenótipos diferentes. Ok? Então, de fato, vai ser uma coisa um pouco diferente. Vamos lá. Nesse caso, o genótipo aqui dos coelhos, os genes. Você vai ter, de novo, desde que a gente começou, a gente está vendo isso, apenas um gene envolvido na coloração dos coelhinhos. Ou seja, até aí não mudou. Um gene só. Só que esse gene, ele não tem só azão e azinho. Ele tem, não sei se vocês conseguem ver aqui. Ixi, eu pensei que ia dar um contraste, mas na verdade piora. Ele tem, eu não vou nem dar um contraste, ele tem 4 alelos, tá? Você tem 4 formas diferentes do gene, 4 alelos que vão determinar as corzinhas do coelho. Então o coelho tem as 4 corzinhas: o marronzinho, selvagem, o chinchila cinza, o Himalaia branco com a extremidade preta e o branquinho que é o albino. O que vai determinar qual vai ser a cor do coelhinho
vai ser um gene que tem 4 formas diferentes desse gene. Lembrando, eu até desenhei aqui, ó. Cada coelhinho tem o quê? Tem um par de alelos, um par de formas desse gene. Lá em algum cromossomo do coelhinho, você tem uma região, uma sequência de DNA que vai ser usada para determinar aí a cor do animalzinho. E o coelho tem duas cópias desse gene, né? Ok? Então, a gente chamou esse gene de C. O coelho vai ter duas dessas 4 formas que estão aqui embaixo. A primeira delas é a forma Czão, forma dominante. O alelo Czão. Coelhinho que tem esse alelo Czão, ele vai ter o fenótipo selvagem. Então, o coelhinho que é, por exemplo, Czão, com certeza a pelagem dele vai ser marronzinha. Tá? A segunda, vê se vocês estão conseguindo ver aí. Czinho CH. Czinho, mas não é só Czinho, é Czinho CH. O gene Czinho CH, o alelo Czinho CH, vai determinar a coloração chinchila. O cinza. Tá? Beleza. Então, Czão determina a coloração selvagem. Czinho CH, coloração chinchila. Czinho H, a coloração Himalaia, branco com as extremidades pretas. Aqui. E o alelo Czinho determina o bichinho ser albino. Então, para o coelho e para a pelagem do coelho, você tem essas 4 versões diferentes dos genes. E tem mais. Tem aí, ó, essas 4 versões que vão determinar essas 4 cores. E tem mais, né? Esses genes, eles têm uma ordem de dominância, que é essa aqui. O Czão é dominante sobre todos. O Czinho CH, ele é o segundo dominante, vamos dizer assim. Ele domina sobre todos menos o Czão. O Czinho H é o terceiro. E o recessivo total é o Czinho. Tá? Então você tem esses 4 alelos e eles têm essa ordem, essa hierarquia aí de dominância entre eles. O que isso quer dizer? A gente já vai ver no próximo slide. Mas basicamente, se o coelho é Czão qualquer coisa, ele vai ser marrom. Lembrem-se, isso aí é o que? São genes que estão no cromossomo nas células do coelhinho. Cada coelhinho tem 2 versões desse gene, que podem ser iguais ou diferentes. Todos os casos que a gente viu até agora, né, a gente tinha apenas 2 tipos de gene diferente. O Azão, Azinho, o Vzão, o Vzinho, o Rzão, Rzinho. Agora é a mesma coisa, só que tem esses 4 tipos de genes diferentes. E cada coelhinho vai ter 2 deles. E dependendo dos genes que o coelhinho apresentar, isso é que vai determinar qual que vai ser a corzinha dele. Vamos tentar ver melhor isso? Beleza. Então, ó. O mais dominante, vocês viram ali no último slide, o alelo mais dominante é Czão. E eu cheguei até a falar, se o coelhinho é Czão alguma coisa, ele vai ser marrom, ele vai ter a pelagem selvagem. Então, Czão. Se o coelhinho tem esses 2 alelos, ele vai ser marrom, vai ser homozigoto, né? Aí não tem muito segredo. Czão, Czinho CH, vai ser marrom também. Czão, Czinho H, vai ser marrom também. Czão, Czinho. Czão qualquer coisa vai dar um coelho marrom. O mais dominante de todos é o Czão. Na ausência do Czão, se não tem Czão, o segundo mais dominante é o Czinho CH. Estava lá no último slide. Talvez eu até volte para lá. Czinho CH vai dar um coelho o quê? Cinza, chinchila.
Czinho CH, Czinho H vai dar um coelho o quê? Cinza, chinchila. Czinho CH, Czinho vai dar um coelho o quê? Cinza, chinchila. Ok? Talvez você já esteja entendendo um pouquinho o que vai vir por aí. Então, o primeiro dominante é o Czão. Beleza? Czão, qualquer coisa, vai determinar o fenótipo do coelhinho marrom. Não tem Czão, quem manda é o Czinho CH, que vai determinar o fenótipo chinchila. Não tem Czão, não tem Czinho CH, o alelo mais dominante vai ser o Himalaia, vai ser o Czinho H, que vai determinar o fenótipo Himalaia. O coelhinho branco com as extremidades pretas. Então, Czinho H, Czinho H, vai dar um coelhinho Himalaia. Czinho H, Czinho, vai dar um coelhinho Himalaia. E o coelhinho albino, ele só vai surgir, ele só vai aparecer no animal que é homozigoto, que recessivo. Só o animal que for Czinho, Czinho, que vai acabar sendo albino. Tudo bem, pessoal? Então, exatamente a mesma coisa, ou tá mais ou menos a mesma coisa que a gente tem visto. Cada coelhinho tem um par de alelos, né? E esses pares de alelos vão determinar qual é a característica, o fenótipo dele. Tá? Cada coelhinho tem um genótipo, falar Czão, 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 Czinho, são os genótipos. Ok? E aí você tem agora, né, no caso dos coelhinhos, em vez de ter dois alelos determinando as características, são 4. O Czão, o Czinho CH, o Czinho H e o Czinho. Mas cada coelho vai ter um par desses alelos nas suas células. E claro, quando esse coelhinho for formar gametas e se reproduzir, um desses dois gametas é que vai passar para a próxima geração. Um desses dois alelos, desculpa, vai passar para a próxima geração. Cada gameta carrega um desses dois alelos aí, dependendo do coelhinho. Vamos ver um exemplo, ver se melhora um pouquinho? Então, são duas tentativas de coelho que eu fiz aí, ó. E aí o contraste não está ajudando, mas acreditem em mim, tá? É uma fêmea chinchila, cinza, cruzamento com o macho marrom, é selvagem. E os coelhinhos cruzaram, como eles fazem, como eles costumam fazer, e em F1, ou seja, na primeira geração, nos filhinhos desse casal aí, coelhinha cinza e coelhinho marrom, você teve, em primeiro lugar, coelhinhos, que é sempre muito bom, né? E apareceram coelhinhos marrons, coelhinhos chinchila, que é o cinza, e apareceram, veja só, coelhinhos da coloração Himalaia. Como é que pode isso? Será que pode isso? Será que o coelhinho marrom aí não, né, não foi enganado, não foi ludibriado? Não necessariamente, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre como essa coloração, esses filhotinhos Himalaias que podem ter aparecido, sendo que nenhum dos dois pais tem a coloração Himalaia. Beleza? Então, ok. Vamos começar então pelo que a gente sabe. A gente sabe alguma coisa, né? O animal que tem a pelagem selvagem ou marrom, isso se deve ao fato de que ele apresenta o alelo Czão. Czão o quê? Não sei. Mas ele tem Czão alguma coisa, por quê? Porque a coloração dele é marrom. E quem determina a coloração marrom é o alelo Czão. Beleza. A fêmea chinchila, cinza, ela, primeiro, não tem Czão, porque o Czão é dominante. Se ela tivesse Czão, desculpa, a coloração dela seria como a do pai, marrom. Mas ela não é marrom, ela é cinza. Então ela tem... Ih, rapaz, será que dá para vocês verem aí no contraste? Ela tem Czinho CH. Tá? Vê se vocês conseguem ver aí.
ela tem o alelo Czinho CH que determina a coloração chinchila. Tá? Então é isso que a gente já sabe. E qual é o outro alelo que ela tem? Não sei, não sabemos. Como entre os filhotinhos apareceu a coloração Himalaia, né? Ao menos um dos pais, ou os pais, tem que ter o alelo que determina a coloração Himalaia, porque essa coloração não apareceu do nada. Existem algumas formas de resolver isso aqui. Eu vou com a mais simples. Vamos supor, e hoje a gente só vai fazer essa suposição mesmo, vamos supor que os dois pais tenham o alelo, né, para a característica Himalaia. Pelo menos um dos pais tem que ter, mas vamos supor que os dois tenham. Nesse caso, o pai ficaria sendo Czão, Czinho H. Esse seria o genótipo do pai. Ele teria o gene Czão, que determina o fato dele ser marrom. E teria também o alelo Czinho H, que determina a coloração Himalaia. Só que, como esse alelo é recessivo em relação ao Czão, ele não teria essa cor, ele teria a cor marrom mesmo. E a fêmea, Czinho CH, Czinho H. Nem vou pintar porque Czinho CH, Czinho H. Vamos supor que a fêmea também tenha, né, o alelo para a coloração Himalaia, além do alelo para a coloração cinza. Será que isso aí dá certo? Será que se forem mesmo esses os genótipos, esse casal poderia ter filhotes de coloração Himalaia? Como será que a gente descobre isso? Pelo quadrinho de Punt, pelo quadrinho maroto. Então, vamos fazer esse cruzamento aí e ver se dá certo. O macho, Czão, Czinho H. A fêmea, Czinho CH, Czinho H. O que acontece? O macho, durante a produção de gametas, vai ocorrer a separação desses alelos. Metade dos espermatozoides do coelhinho vão carregar o alelo dominante Czão. E a outra metade dos espermatozoides vão carregar o alelo recessivo Czinho H. Para a fêmea, a mesma coisa. Metade dos óvulos dela vão carregar o alelo Czinho CH, para coloração cinza. E a outra metade vai carregar o alelo Czinho H. Os alelos se separam durante a formação de gametas. Cada gameta tem só um dos dois alelos que estão presentes, aí no caso no animal. E aí, quando os coelhinhos forem se reproduzir, um dos espermatozoides do macho vai se juntar com um dos espermatozoides da fêmea. O que pode acontecer? O Czão do macho pode encontrar o Czinho CH da fêmea. Vai dar um coelhinho com os alelos Czão, Czinho CH. O Czão que manda. Este animal vai ser de coloração marrom. Até aí tudo bem. Outra coisa que pode acontecer é esse mesmo espermatozoide Czão se encontrar com o alelo Czinho H da fêmea. Vai formar um coelhinho com os alelos Czão, Czinho H. Mais uma vez quem manda é o Czão. Mais uma vez vai sair um animalzinho marrom. Outra coisa que pode acontecer é um espermatozoide Czinho H do macho unir-se a um gameta Czinho CH da fêmea. Né? Unir-se a um óvulo Czinho CH da fêmea. Nesse caso, vai formar, eventualmente, um coelhinho Czinho CH, Czinho H. Vai ser de coloração chinchila, cinza. Ou um gameta Czinho H do macho se junta com outro gameta Czinho H da fêmea e forma um animalzinho Czinho H, Czinho H. Esse animal vai ser de coloração Himalaia. Então, se for esse o caso, né, em média, os filhinhos desse casal, 50% ou metade ou um meio vai ser marrom, tá?
25% eu não coloquei aqui, né? Ou 1/4 vão ser cinza e 1/4 vai ser Himalaia. Então, apesar de nenhum dos dois pais terem a característica Himalaia, se os dois, ou, em alguns casos, pelo menos um, tiver o alelo Czinho H, ele pode produzir filhinhos com essa coloração de pelagem. Vejam, quadrinho de Punnett, quase que a mesma coisa, né? O que mudou nesse caso? Você tem, dentre os dois alelos para cada animal, mais do que duas versões do gene. Em vez de ter Azão Azinho, Bzão Bzinho, nesse caso tem Czão, Czinho CH, Czinho H e Czinho. Tá? É isso. Tá? Eu vou tentar aí passar uns exercícios complementares para vocês disso, mas os exercícios da semana que vem vão ter a ver com isso. Aí vocês tentam fazer. Tá? E lógico, alerta de spoiler aí das cenas do próximo capítulo. A gente vai falar um pouquinho sobre tipagem sanguínea, que tem a ver com alelos múltiplos. Tranquilo? Sim, não, mais ou menos, pessoal. Tá? Qualquer coisa, entre em contato. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, esses são os alelos múltiplos. Outro assunto da nossa aula de hoje é a chamada dominância incompleta ou codominância. Esses termos não são... Eu acabei de falar ou, né? Esses termos não são perfeitamente sinônimos e eu explicarei a diferença entre eles em breve, tá? Por hoje, basta vocês saberem que o que a gente vai tratar hoje é dominância incompleta, tá? O que é dominância incompleta? Vamos ver. Bom, esse exemplo de dominância incompleta, ele está presente, ele se apresenta em várias características aí de diferentes seres vivos, mas de forma mais didática em algumas espécies de planta, em algumas espécies de flor. Tá? Então, em algumas espécies, o livro também traz um exemplo, daqui a pouco eu pego lá o nome da planta. Em algumas espécies você tem, por exemplo, como eu tentei desenhar aí, plantinhas com a flor vermelha e plantinhas da mesma espécie com a flor branca. Até aí tudo bem. A gente está falando da característica da planta, de um fenótipo, a corzinha da flor. Tranquilo? Bom, até aí tudo bem. Nessas plantinhas, o curioso é que se você cruza a florzinha vermelha, pega o pólen da florzinha vermelha e coloca numa florzinha branca, vai dar sementinha, você planta a sementinha, vai crescer outra plantinha e você vê que sai uma plantinha que produz flores que não são nem vermelhas e nem brancas. São flores cor-de-rosa. Veja, nesse caso, surgem plantas com a flor com uma característica que é intermediário entre os dois pais. É o meio do caminho. A plantinha não é nem vermelha e nem branca. Por quê? Porque nesses casos você tem uma ausência de dominância, ou dominância completa. Né? Você tem, no caso dessa plantinha, um gene que determina a cor da flor, eu vou chamar esse gene de F, e você tem dois alelos que determinam a cor da flor. FV determina a florzinha vermelha. FB determina que a florzinha é branca. Legal. E, do mesmo jeito que tudo que a gente tem visto, cada plantinha carrega nas suas células dois alelos. Pode ser FV, FV para caso da plantinha vermelha, ou FB, FB por causa da plantinha branca. Mas espera aí. E se a plantinha for heterozigota? Quem será que é o dominante? Será que é o gene que determina a flor vermelha ou o gene que determina a flor branca?
Nesse caso de ausência de dominância, o próprio nome diz, né, ou dominância incompleta, o próprio nome deixa entendido, nenhum dos dois alelos é dominante. E o heterozigoto, o FV-FB, vai expressar justamente o quê? Um fenótipo intermediário, um meio termo, um meio do caminho entre os dois. Não vai ser nem vermelha nem branca, vermelho com branco dá rosa, vermelhinho claro, rosa, cor de rosa. Tá? Esse é o caso de dominância incompleta. Sendo assim, o que está acontecendo aqui? Ora, tu tem. Vamos apagar aqui só para poder pichar de novo. O que você tem? Uma flor vermelha, homozigota, FV-FV, ou seja, metade dos gametas que ela tem lá nos grãozinhos de pólen dela vão ser FV e a outra metade também FV. Os alelos vão se separar na formação de gametas, vai ter FV, FV. E uma florzinha branca igualmente homozigota, cujo genótipo vai ser o quê? FB, FB. E aí, de novo, quando essa planta produzir gametas, metade dos gametas vão ser FB e a outra metade também. Ou seja, se você pega uma florzinha vermelha, um pólen de uma florzinha vermelha, e joga na florzinha branca e planta a sementinha que surgiu e vê o que brota, não tem jeito. Você vai estar pegando um gameta FV da flor vermelha e juntando com o gameta FB da flor branca. 100% das sementinhas que você plantar vão nascer e formar plantinhas heterozigotas, FV-FB. E nesse caso, como não há dominância, essas plantinhas vão apresentar o fenótipo cor-de-rosa, vão ter flores cor-de-rosa, vão ser heterozigotas, todas elas, porque todas vieram da junção de um gameta FV com um gameta FB. Ok? E aí você deve estar pensando, e o que acontece se a gente cruzar essas plantinhas cor-de-rosa uma com a outra? Eu sei que você estava pensando isso. Então, o que será que acontece se a gente pega uma plantinha cor-de-rosa, o pólen dela, e joga em outra florzinha cor-de-rosa e vê como são as plantinhas filhas que surgem desse cruzamento? Como será que a gente descobre isso? Através do quadrinho maroto. Então, ó, em F2, eu vou cruzar uma plantinha cor-de-rosa com outra plantinha cor-de-rosa. Do mesmo jeito, ó, que eu representei. Essa plantinha cor-de-rosa, ela é cor-de-rosa porque ela é heterozigota. Ela tem dois alelos diferentes, FV e FB. E na formação de gametas, não sei se vocês estão vendo aqui, que eu desenhei os grãozinhos de pólen. E na formação de gametas, os grãozinhos de pólen, metade dos gametas vai levar o alelo FB e a outra metade vai levar o alelo FV. Na outra planta, nos ovários, no óvulo da planta, lá dentro da florzinha, é a mesma coisa. Você vai ter a formação de gametas. Essa planta também é heterozigota, né? Essa planta também é FV-FB, porque ela também é cor-de-rosa. E quando essa planta heterozigota for formar gametas, esses alelos se separam. Metade dos gametas na florzinha vão carregar o alelo FV e a outra metade, na outra metade das florzinhas, vão carregar o alelo FB. Então, na formação de um embriãozinho, lá dentro da semente, vai ocorrer com a união de um desses grãos de pólen com um desses óvulos da planta, né? Então, o que pode acontecer?
ou um gameta FV se junta com outro gameta FV, ou um gameta FV se junta com um gameta FB, ou um gameta FB se junta com um gameta FV, ou um gameta FB se junta com outro gameta FB, né? Como esse esqueminha aqui está muito confuso, um jeito da gente ver de forma bem tranquila as possibilidades é usando quadrinho maroto, tá? Para ver exatamente quais são as possibilidades e qual é a probabilidade de cada uma. Então vamos lá. Aqui o quadrinho maroto, o mesmo cruzamento que a gente está analisando, tá? Então, a planta que vai produzir os grãos de pólen aqui, metade dos grãos de pólen vai ser FV, metade dos grãos de pólen vai ser FB. A outra planta da florzinha, lá no óvulo da florzinha, lá dentro do óvulo na oosfera. Metade das oosferas vai carregar o gameta FV e a outra metade vai carregar o gameta FB. O que pode acontecer? Primeiro, um pólen FV se junta com uma florzinha que lá dentro tem também o gameta FV. FV com FV vai formar um embriãozinho dentro da sementinha FV-FV. Quando esse embriãozinho crescer e virar uma plantinha, ele vai produzir flor de que cor? Tá bem aqui embaixo, ó. Vermelho. Beleza. Segunda possibilidade. Esse mesmo grão de pólen FV se encontra com outro gameta FB. Formou um embriãozinho FV-FB. Quando crescer, virar uma plantinha, vai ser uma plantinha cor-de-rosa. Terceira possibilidade. Um grão de pólen FB se junta com uma plantinha, uma florzinha FV. Vai dar de novo FV-FB e de novo vai formar uma plantinha cor-de-rosa. E por fim, um grão de pólen FB juntou com uma oosfera lá no óvulo FB também, vai formar um embrião, desculpa, FB-FB, FB-FB vai dar uma plantinha de flor branca. Tranquilo isso aí? Sim, não, mais ou menos? Então, o que a gente tem? Que no cruzamento de heterozigotos, plantinhas cor-de-rosas, a gente tem que, em média, metade da prole vai ter também a coloração cor-de-rosa. Por quê? Porque são 4 possibilidades. Ó, são 4 possibilidades e 2 delas, essa aqui e essa aqui, vão dar flores cor-de-rosa. 2/4, também conhecido como 1/2, também conhecido como 50%. Então, 50% das florzinhas vai ser rosa. 1/4, também conhecido como 25%, vai ser ou vai resultar em florzinhas, em plantinhas de flor vermelha. E 1/4, também conhecido como 25%, vai resultar em florzinhas de cor branca. Tudo bem, pessoal? É quase a mesma coisa. Só que nesse caso, a gente tem o quê? O heterozigoto ele vai ter um fenótipo, uma característica diferente. Porque nenhum dos dois alelos domina sobre o outro. O FB determina a plantinha branca, de flor branca. Que plantinha que vai ter a flor branca? A homozigota, que vai ser FB-FB. O FV determina a plantinha de flor vermelha. Só vai ser vermelha a plantinha que tiver o genótipo FV-FV. E as plantinhas heterozigotas, FV-FB, vão ter um genótipo, nesse caso, intermediário. Não vão ser nem vermelhas nem brancas, porque nenhum desses dois genes é dominante, nenhum desses dois alelos é dominante sobre o outro. Então, ela vai ser o quê? Vai ter um fenótipo, uma característica intermediária, o indivíduo heterozigoto.
Se você cruzar dois heterozigotos numa herança desse tipo, você vai ter essa proporção aqui na prole, os filhinhos. Metade heterozigoto, com fenótipo intermediário, um quarto com o fenótipo, nesse caso branco, e um quarto com outro fenótipo, nesse caso vermelho. Ok, pessoal? Bom, hoje é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Vou tentar, não vou fazer o upload, acho que não vai terminar o upload hoje. Amanhã eu mostro essa aula para vocês, tá? Já passo junto com o capítulo completo do livro, para quem não tem, acho que a maioria de vocês tem. E é isso aí. Aí semana que vem a gente começa a falar sobre o que? Tipagem sanguínea. Se der tudo certo, eu vou até tentar gravar eu fazendo um experimentozinho, determinando a minha própria tipagem sanguínea. Tá? Eu não sei se vai rolar, como é que eu vou filmar aí, se tem alguém aqui para me ajudar. Mas vamos ver. Se sim, se não, semana que vem aí a gente vai estar falando sobre tipagem sanguínea. Tranquilo? É isso, tá? Fiquem bem, fiquem em casa. Oro para que todos vocês estejam bem. E descansem e leiam um bom livro, tá bom? Falou!